Olá, neste trabalho verificaremos a capacidade de chavear 5 lasers DFB, bem como controlar suas correntes de operação e temperatura de trabalho através do protótipo de um dispositivo desenvolvido por um grupo de pesquisadores ligados ao Laboratório de Sensores e Instrumentação do Departamento de Eletrônica e Sistemas da Universidade Federal de Pernambuco. Essa apresentação foi separada em 4 sessões. Na primeira delas, apresentamos aspectos relacionados ao hardware no que diz respeito a características e princípios de funcionamento de algum de seus componentes. Posteriormente, apresentaremos a versão atual de um aplicativo desenvolvido em Visual C#, cujo objetivo é a parametrização dos experimentos, bem como a coleta de seus resultados. Ou seja, esse aplicativo é o responsável pela interação entre o hardware do dispositivo e um computador pessoal. Os resultados aqui obtidos apresentam o comportamento dos lasers diante dos chaveamentos aos quais são submetidos, bem como a variação na intensidade do sinal por eles emitidos, em função da variação dos valores das correntes de operação e das temperaturas de trabalho às quais são submetidos. Por fim, falaremos de experimentos futuros, cujas características e os parâmetros a serem investigados foram os principais responsáveis pela concepção da versão atual desse dispositivo, bem como pela exploração da totalidade de seus recursos. Temos aqui a imagem do nosso protótipo, o qual denominamos de Módulo de Controle e Aquisição de Dados, ou MCA. Os principais blocos funcionais explorados nesse trabalho são um controlador PI em malha fechada, cujas saídas operam 4 laços de corrente que são responsáveis pelo sensoriamento da temperatura de trabalho, pelo controle dessa temperatura, pela intensidade do sinal emitido pelo laser, bem como pela corrente de operação desse laser. Na entrada, temos sinais analógicos de tensão, onde 2 deles destinam-se a estabelecer o set point da corrente de operação e da tensão de trabalho, e outros 4 são provenientes da malha fechada, com o objetivo de informar os valores reais de temperatura e corrente, operando no laser. Um microcontrolador, o PIC 18F4550, foi escolhido por embarcar 10 conversores analógicos digitais de 10 bits cada, mas principalmente por embarcar uma unidade de comunicação USB que, uma vez configurada no modo HID, permite que nosso dispositivo seja conectado ao PC como um dispositivo plug and play. Por fim, a última unidade funcional de interesse nesse trabalho é formada pelos 5 cartões, onde estão conectados cada um dos lasers a serem selecionados, e eles são também formados por 8 relés de estado sólido, que são fotoacopladores, cuja entrada é formada por LEDs que operam no infravermelho e a saída por transistores MOSFET capazes de operar correntes de até 2 amperes. A seleção de cada uma dessas placas, ou seja, consequentemente, a seleção do laser a ser operado, é realizada pelo microcontrolador, uma vez que ele aplica um bit em nível alto na base de um transistor Darlington, e a malha de coletor desse transistor drena a corrente dos 8 LEDs de entrada dos meus relés de estado sólido. Aqui, na verdade, nós estamos mostrando o circuito de seleção de um dos cartões. Os demais são rigorosamente iguais e realizados pelos demais transistores dessa matriz de transistor, que contém 7 transistores, dos quais utilizamos 5, cuja referência é o LN2003. Temos aqui a tela inicial do aplicativo
utilizado para parametrização dos experimentos, aonde estabelecemos um valor mínimo de corrente, um valor máximo de corrente a ser ensaiado, um valor de incremento e a temperatura de trabalho do laser. Temos também, a partir desse checkbox, observamos que para cada um dos lasers cujo checkbox é selecionado, esses campos são liberados. Vale salientar que, uma vez parametrizados, os lasers que serão experimentados serão aqueles cujos checkbox estiverem selecionados. Temos também aqui um campo de ativação de células espectrais, recurso que não foi utilizado nesse trabalho. Aqui temos a imagem de um arquivo no formato TXT, contendo os dados de saída do experimento, aonde é assinalado o laser que está sendo operado, a temperatura de trabalho, a corrente de operação e o sinal de saída. O procedimento é feito da seguinte maneira: no momento em que a temperatura de trabalho se aproxima com precisão de 1/10 de graus do valor de set point da temperatura, o sinal de saída, a intensidade do sinal de saída registrada, bem como a corrente de operação naquele momento. A razão para os sinais de saída estarem todos nulos e para as flutuações que são verificadas aqui nos valores da corrente de operação, tendo em vista que nesse experimento o valor mínimo foi de 50 mA, o máximo de 100 com incremento de 5, essas flutuações, bem como o fato desses valores serem nulos, será algo que será esclarecido mais à frente. O primeiro dos experimentos de interesse nesse trabalho tinha por objetivo verificar a capacidade do MCA de chavear 5 lasers DFB. Esse gráfico extraído de um analisador de espectro óptico confirma essa capacidade, confirma esse recurso, uma vez que os comprimentos de onda, bem como a intensidade do sinal, a ordem de grandeza da intensidade dos sinais emitidos por cada um deles, quando submetidos a uma corrente de 85 mA e uma temperatura de 25 graus, nos fornecem valores semelhantes aos encontrados nas folhas de dados destes lasers. Um outro experimento objetivou verificar o comportamento do sinal emitido pelo laser na medida em que variamos as correntes a ele aplicada. As curvas levantadas pelo analisador de espectro nos mostram que há sim sensibilidade, ou seja, os valores centrais do comprimento de onda do sinal emitido variam na medida que essas correntes variam. A partir dos dados coletados do analisador de espectro, ou seja, das informações dos comprimentos de onda e de suas respectivas correntes, ou seja, das respectivas correntes aplicadas ao laser DFB e captadas pelo MCA, traçamos a curva corrente versus comprimento de onda e o coeficiente de determinação extraído a partir desses dados indicam linearidade na variação do comprimento de onda, do valor central do comprimento de onda, como função da variação de corrente aplicada. Experimento análogo foi realizado para checar a sensibilidade dos comprimentos de onda, ou seja, do sinal emitido pelos lasers, à medida que a temperatura de trabalho aplicada a ele varia. Mais uma vez, o analisador de espectro nos fornece gráficos que mostram que não só há também uma sensibilidade à variação de temperatura, como inclusive essa variação, ou seja, essa sensibilidade e consequentemente essa variação é mais proeminente para o caso da temperatura. Novamente, os comprimentos de onda
extraídos do analisador de espectro versus as correntes extraídas do MCA nos entregam uma curva cujo coeficiente de determinação também indica linearidade dessa função, ou seja, da função de variação no valor central dos comprimentos de onda em função da variação da temperatura aplicada. Esse valor de 1568 nanômetros, utilizado nos dois experimentos, ou seja, naquele que verifica o comportamento em função da corrente e nesse que verifica o comportamento em função da temperatura, não foi escolhido ao acaso. Na verdade, teve por objetivo verificar a reprodutibilidade dos resultados, ou do resultado, de experimento anterior realizado com esse mesmo comprimento de onda em versão anterior do MCA. Algo que foi confirmado pela convergência dos dados obtidos nesse experimento e anteriormente. Um seletor digital de até 8 células espectrais, um oscilador senoidal de frequência e amplitude pré-determinados para a modulação da corrente de operação do laser, reúnem, juntamente com as capacidades investigadas e confirmadas por esse trabalho, os recursos essenciais para futuros experimentos para os quais o MCA foi originalmente concebido. Experimentos esses, cujo objetivo é o levantamento das linhas de absorção de gases específicos depositados nessas células espectrais a partir da aplicação de comprimentos de onda aplicados à entrada das células e da detecção da atenuação desses sinais por absorção direta ou pela técnica de espectroscopia por modulação do comprimento de onda. Inclusive, isso explica por que os valores do sinal de saída foram todos nulos no arquivo gerado pelo aplicativo. Na verdade, nesse trabalho, nós não investigamos sinais de saída das células espectrais. Explica também o porquê das flutuações nos valores de corrente de operação, tendo em vista a presença do sinal senoidal que modula essas correntes. Para eventuais dúvidas que tenham surgido ao longo da apresentação ou maiores informações a respeito desse trabalho, deixo o meu e-mail institucional.